Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Esdras, capítulo 5. Vamos ler um versículo apenas no Esdras, capítulo 5, versículo 12. Boa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vocês da internet, sejam bem-vindos. Amém. Amém, irmãos. Esdras, capítulo 5, versículo 12. Eu falei? Versículo 12. Somente esse versículo, irmãos. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira dos deuses dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Depois nós vamos voltar em Esdras, viu, meu irmão? Nós vamos falar agora, eu vou voltar a falar sobre o motivo que aquele povo estava na Babilônia, a desobediência daquele povo. Nós sabemos que o povo hebreu é o povo da promessa de Deus, nação eleita, escolhida pelo Senhor. Irmãos, Deus prometeu para Abraão, vocês conhecem, só vou fazer uma passagem rápida, que Abraão, da descendência de Abraão, Deus faria uma grande nação, uma nação tão grande como as estrelas do céu, que não poderia ser contadas. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão, e depois, posteriormente, para Isaac e Jacó, nação eleita. E o povo de Deus, eu vou começar, irmãos, no Egito. Vou começar no Egito, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. O nosso tempo é um tempo, mas o tempo de Deus é o tempo certo, o tempo verdadeiro das coisas acontecerem. E a promessa de Deus, quando ela é prometida, ela se cumpre. Eu trago para vocês já no dia de hoje aqui, que cada um de vocês aqui tem uma promessa na vossa vida. Se vocês fizeram a vossa petição e continua nos caminhos do Senhor, a sua petição vai ser ouvida por Deus. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando de você, mas está cuidando também da sua família que não está aqui. Você da internet também receba essa palavra, que vai ser rema. Acompanha, por favor. Nós estamos no Egito, aquele povo escolhido de Deus, nação eleita, e estava naquela escravidão no Egito. O povo não tinha uma hierarquia, não tinha liderança, eles só sabiam fazer o que Faraó mandava fazer, somente isso. E aquele povo ficou na escravidão muitos anos, 400 anos, 400 e poucos, 430. Irmãos, Deus nunca esquece do seu povo. Ele lembra de cada um, Ele conhece cada um. Ele nunca vai se esquecer do seu povo. E Ele sempre vai levantar um profeta para falar com o povo. Sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus levanta Moisés no meio daquele povo. Deus queria mostrar para Faraó quem era o verdadeiro Deus, o único verdadeiro. Deus endureceu o coração de Faraó, fez maravilhas, e aquele Faraó teve que permitir que o povo de Deus saísse daquela escravidão. E Moisés sai com aquele povo, homens, mulheres, crianças, e sai pelo deserto. E a promessa de Deus é que aquele povo ia para uma nação que mana leite e mel.
E Moisés sai, e Deus continua com aquele povo. Desde a saída do Egito, Deus não deixou faltar o pão para aquele povo, para todos. Todos os dias eles tinham maná, eles recebiam maná. Além do maná, Deus tirava a água da rocha, água fresca. Mas o povo murmurava, irmão. O povo de Deus murmurava. Tanta maravilha que Deus fez, o povo continuava murmurando. E naquela caminhada, Deus continuou no meio daquele povo. À noite, vocês conhecem, Deus mandava o fogo para aquecer aquele pessoal. De dia, as nuvens para refrescar o povo. Água amarga, Deus tornou a água em água doce. Maravilhas Deus estava fazendo. O povo queria comer carne, estava comendo pão todo dia. Queremos carne, queremos carne. Deus mandou codornizes, vocês conhecem a história, eles comeram tanto que saía pelos dentes. A Bíblia fala. Não é o Walter Vedovati falando, é a Bíblia falando. E o povo murmurava. Moisés saiu para orar, porque Moisés demorou alguns dias. Eles já acharam que Moisés tinha morrido, não voltaria mais, e que esse Deus não era o Deus que Moisés pregava. Pegaram. Aqui na hora da oferta, a pastora falou dos pendentes, pulseiras, brincos, eu lembrei. Aqueles foi certo, foi para oferta para o Senhor. Mas nesse caso, pegaram pendentes, pegaram brincos, correias, cintos, derreteram e fizeram um bezerro de ouro para adorar um Deus que não existia. Um Deus de aço, provocar a ira do Senhor. Mas Deus estava no meio daquele povo. Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou caminhar mais com esse povo é rebelde. Mas a intercessão, intercessores da casa do Senhor. Olha o poder da intercessão. Moisés intercedeu direto com Deus por aquele povo. E Deus é misericordioso. Aquebrantou o coração. Falou: Moisés, por causa da tua intercessão pelo povo, eu vou junto. E foi. Abriu o mar vermelho, derrotou os inimigos, atravessou a seco do outro lado. Moisés veio a morrer. E agora? Deus levantou Josué. Os milagres continuaram, grandes batalhas, grandes vitórias. Houve derrota? Houve, por causa da rebeldia, desobediência, do roubo, da ganância. Estou falando da capa da Babilônia. Mas Deus estava no meio daquele povo, abriu o rio Jordão, a promessa que eles iam para a terra prometida. Josué atravessou, chegou na terra prometida, dividiu todas as terras para as 12 tribos do Senhor. Ó, a palavra se cumprindo. O povo, às vezes tem medo, às vezes nós temos medo. Ficaram com medo de pegar toda a terra. Algumas tribos não quiseram lutar, acharam que estava bom só com aquele pedaço, mas a promessa era mais, aí não quiseram. E foi espinho para eles, durante todo o tempo, aquele restinho de povo que ficou lá. Josué morreu, e agora? A Bíblia não esconde nada, a Bíblia conta todas as maravilhas do Senhor, mas ela conta também os momentos tristes, terríveis que aconteceram, principalmente no tempo de Juízes. Mas Deus não se esquece do teu povo. Ele levanta um profeta, levanta um juiz, levanta um rei, levanta um sacerdote. Naquele tempo Deus falava com essas pessoas. Glória a Deus. Hoje nós falamos diretamente com Deus. O Espírito Santo do Senhor está com cada um de nós. Nós temos a liberdade de chegar direto e conversar com o Senhor. Mas Deus levantou juízes, levantou Eude, Sangar, Sansão, que é mais conhecido, Débora, Baraque. Deus levantou Samuel. Samuel ungiu 2 reis, Davi e Salomão. Deus estava com aquele povo. Deus tem promessas e a promessa de Deus se cumpre.
vem o período dos reis de Israel. A desobediência do povo fez com que o reinado fosse dividido. Reino do norte, reino do sul. Eu não vou falar do reino do norte. A pregação, essa que Deus me deu, não é uma aula. Deus deu no meu coração, eu busquei na Bíblia, irmãos. O Google é maravilhoso. Pode usar o Google, eu também busco alguma coisa no Google, mas eu confio na Bíblia. O que eu estou falando aqui, vocês podem verificar na Bíblia, é a palavra viva do Senhor. Veio o tempo dos reis de Israel. Eu vou falar do reino de Judá, da nação eleita, que diz que Jesus Cristo de Nazaré nasceria em Judá, em Belém de Judá. Vem o período dos reis, e naquele período tivemos bons reis, rei Asa, Ezequias, Josias, reis maravilhosos, mas tivemos também, irmãos, reis terríveis naquela época. E quando tinha um rei bom, o povo ia bem. Quando o rei era mau, o povo sofria. Mas Deus estava no meio daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo no tempo dos reis, eu lembro do grande rei Ezequias, um homem maravilhoso, assim como Josias. Reis, reformadores, obedientes, homens de fé. O rei Ezequias, ele foi um rei tão bom e tão obediente, que Deus fez um elogio particular entre todos os reis do reino de Judá. Ele tinha filhos, os filhos cresceram naquela casa e viram a bondade do pai, a obediência do pai e o reinado que ia maravilhosamente bem no tempo de Ezequias. Ezequias veio a falecer e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Tudo, irmãos, que o grande rei Ezequias fez de bom, rebentou estátua, rebentou poste, acabou com toda a idolatria em Judá. O filho dele fez tudo ao contrário. Foi um rei terrível, que a Bíblia fala que mais terrível do que esse rei Manassés não houve em Judá. A Bíblia fala, não houve rei tão ruim igual Manassés, para provocar a ira do Senhor do jeito que Manassés provocou. Manassés, a Bíblia fala que ele pegou os seus filhos e queimou os seus filhos. Queimou os filhos, a Bíblia fala, queimou os filhos em homenagem ao holocausto, pagando tributo a Deus que de pedra, de ferro, de madeira, que tem boca, não fala, não apalpa, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê. Deus falou, não tem mais jeito. Esse povo, vou permitir que esse povo vá para o cativeiro. Na abertura eu li, o povo está lá no cativeiro da Babilônia. No capítulo 5, versículo 12, eu acabei de ler. O povo foi para o cativeiro da Babilônia. Homens, mulheres, crianças, arrasaram Jerusalém. A descendência de Judá, descendência de Davi, aquela descendência do sangue, da veia, do sangue que viria a ser do Cordeiro de Jesus Cristo, foi tudo mandado embora para o cativeiro, não ficou ninguém em Jerusalém, e a promessa é que Jesus nasceria ali, eles foram embora para o cativeiro. Desobediência do povo, provocaram a ira do Senhor. O Senhor é tão maravilhoso, que Ele não esquece de cada um de nós, Ele não esquece. Lá no cativeiro, Deus levantou pessoas, eles não tinham na Babilônia local de adoração, eles estavam esquecendo da palavra viva que nós hoje estamos estudando aqui. Eles não tinham a casa de oração igual nós temos aqui, mas Deus levantou Daniel, vocês conhecem a história, foi para a cova dos leões, Deus fez maravilha, o rei estava vendo,
Deus levantou Sadraque, Mesaque, Abidnego. E Deus entrou na fornalha junto, era 3. O rei olhou, tinha 4. Deus estava ali. Vocês têm dúvida que Deus está com cada um de vocês agora? Vocês da internet, palavra rema, receba. Deus usou Mardoqueu, criou uma jovem, uma menina hebreia, uma menina pobre. Deus levantou essa mulher para ser a maior rainha da terra. Ela foi a rainha, mulher do rei maior da Pérsia, a rainha Esther. Mardoqueu ia ser enforcado. Quem foi enforcado foi a pessoa que iria enforcá-lo. Olha o Deus no meio do povo trabalhando. Esse Deus é maravilhoso. Deus levantou o grande profeta Ezequiel. A Bíblia fala que Ezequiel profetizava às margens do rio Quebar, é o rio que passava naquela época na Babilônia. Ezequiel reuniu o povo, os anciões, e falava: nós não podemos esquecer da palavra do Senhor. Às vezes a gente acha que está tudo bem, eu sei, esquece da palavra do Senhor. Hoje eu não vou ler a Bíblia, nem a semana que vem eu leio, e vai esquecendo do Evangelho do Senhor. Não podemos esquecer. Então Deus usou Ezequiel para ficar evangelizando aquele povo durante todo aquele período do cativeiro. Promessa, irmão, que aquele povo ficaria ali 70 anos. E a promessa, quando vem de um profeta de Deus, irmão, se cumpre. Se você tem uma profecia, você da internet também, tem uma profecia que veio de um profeta do Senhor, espera que acontece. Faça a tua parte, vigia. Porque o tempo de Deus é o melhor tempo. Nós queremos para agora, para já. Mas o tempo de Deus é o tempo certo. E a promessa se cumpre. Jeremias falou: vocês vão ficar 70 anos aí. Quando completou 70 anos, a promessa se cumpriu. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Voltam a 2, 3 páginas aí, Esdras capítulo 1. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 1 de Esdras. Posso ler, irmãos? No primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... Irmão, passar pregão, hoje em dia nós temos comunicação, né? Passar pregão aqui, você pegar um latão, um bocal, e os empregados do reino saíram para as aldeias, para a cidade, e por escrito mandando para os reinos vizinhos, que aquele povo estava livre, aquele povo de Jerusalém estava livre para voltar para a sua terra. No versículo 2 fala: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me entregou, e edificaram a casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja teu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazendas, com gado, afora as dádivas que vêm do coração, voluntariamente para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais da tribo de Judá e Benjamim,
e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que é em Jerusalém. É bênção, irmãos. Deus faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele usou o maior rei da terra, um rei pagão, um rei que não conhecia o Deus verdadeiro, para cumprir a promessa do Senhor. Eu anotei aqui em Isaías 44, 28, depois vocês leem, que Deus usou o profeta Isaías 150 anos. E o profeta Isaías, escrevendo pela mão do Espírito Santo, ele escreveu o seguinte, que Deus usaria um rei por nome Ciro, para libertar aquele povo. Vocês vão ver na Bíblia. Usou o nome de Ciro. E o rei, ele ficou sabendo que o nome dele estava no livro dos judeus. Ele ficou com tanta vontade de cumprir a palavra do Senhor, ele tinha visto tantas maravilhas no reinado dele, no meio daqueles escravos, o que Deus havia feito. Você imagina o rei olhar lá, jogou 3 homens na fornalha, olha lá, mas tem 4, lógico, Jesus estava ali, estava com eles. Ele se apressou em liberar aquele povo e falou: vocês dão tudo para eles, hein? Quem não voltar com eles, vocês vão dar prata, ouro, como eu li aqui. E falou mais, hein? Ele falou mais. Nessa época já era Pérsia. Quando foram para a Babilônia, levaram todos os vasos sagrados da casa do Senhor, todos os utensílios do templo de Deus vivo. Ele falou: todos os vasos, todos os utensílios originais, sagrados, dá na mão de Zorobabel, volta para a Babilônia. Zorobabel, irmãos, ali, naquele cativeiro, existiam algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, que vinha da linhagem que viria a ser de Jesus Cristo de Nazaré. Tanto é que 14 gerações depois de Zorobabel veio o nosso Cristo Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. E esse Zorobabel, sangue legítimo da linhagem real de Judá, de Abraão, Jacó, Davi, da linhagem real, ele era neto de Joaquim, um dos últimos reis na época que foram para a Babilônia. Ele foi levantado como líder daquele povo, para trazer aquele povo de volta. Mas Deus não faz as coisas pela metade. Ele levantou Jésua. Jésua era um sacerdote do Senhor, linhagem real, da tribo de Levi, da tribo de Arão, Moisés, Miriam. Olha a importância, eu sempre gravo isso, dos levitas na casa do Senhor. Sem os levitas, o evangelho está incompleto. Está incompleto. Se é para carregar a arca, se não tiver um levita, vai arrebentar, vai cair a arca e a pessoa vai morrer. Tem que ser um levita, tem que ser um sacerdote. Deus faz as coisas certas e volta Zorobabel para Jerusalém. E ele volta com Jésua, o sacerdote. Eles chegam em Jerusalém, toda destruída Jerusalém, completamente destruída. Acho que nós podíamos pensar assim: bom, vamos chegar lá, eu vou fazer a minha casa ali, vou cercar, eu vou pegar aquele pedaço. Não, sabe o que eles fizeram? Primeira coisa, vamos levantar um altar de adoração, adorar o Senhor. Primeira coisa, o altar de adoração. Fundamento, primeira coisa, a Bíblia fala de Zorobabel, irmãos, o prumo de Zorobabel, a Bíblia falando, uma personificação de Jesus, como Josué foi, o prumo reto, um homem reto. A Bíblia fala assim: quem é você, montanha, na frente de Zorobabel? Você vai ser uma estrada livre, lisa, uma campina. E Zorobabel começa e constrói o altar de adoração. Terminaram o altar, vamos construir o templo do Senhor. Começaram a levantar as paredes do templo, e as paredes estavam sendo levantadas.
E o diabo, epa, está errado. Esse povo estava longe daqui. Volta aqui, levantar altar, levantar templo. Não pode. O inimigo começa a usar os vizinhos, samaritanos, as nações vizinhas, fustigar aquele povo. Começa, não pode fazer isso. Nós vamos reclamar para o rei da Pérsia. Esse material que vocês estão usando, esse material não presta, isso aí cai fácil, não pode, vocês não podem. Sabe o que aquele povo fez? Ficou com medo. A mensagem é essa, irmão. Não devemos ter medo. Vamos confiar no Senhor. Se você está pensando em fazer algo, você vê que é a direção de Deus, vai que Deus é contigo. Não podemos ter medo, não podemos desistir. E eles pararam de medo. Cada um foi para o seu local, tentou fazer a sua vida em particular, pensando somente em dinheiro, em ficar rico e cuidar dele próprio. Mas sem o altar de adoração não tem prosperidade. Não tem prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levanta. Ali com ele estava 2 grandes profetas, Ageu e Zacarias. Deus levanta os 2. Vem cá, Zorobabel, vem Gesa. Alguma coisa está errada. Não está dando certo. O pessoal começou a trabalhar particular, mas estava indo de mal a pior. Nós esquecemos do tempo. Esquecemos de ir na igreja, esquecemos de orar. Esse tempo precisa ter terminado. E o povo atendeu a intercessão. Olha o poder da intercessão. Olha o poder da intercessão. Oração e intercessão. Eles intercederam por aquele povo. Rapidinho eles terminaram o templo. E Deus não para por aí. Deus não faz as coisas assim pela metade. Deus manda Esdras. Deus manda Esdras. Atrás. Vai, Esdras. O rei liberou. Esdras, o grande versado, usado pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Olha a consideração que tem dos estudiosos sobre Esdras. O escriba. E Esdras chega ali. Vamos organizar totalmente como a palavra do Senhor foi dita para Moisés. E coloca a mesa da proposição, coloca os guardas, coloca o altar de adoração no seu local, o local do holocausto. Ele organiza tudo. Estava restabelecido a palavra do Senhor. O povo tinha voltado. Faltava mais. Vai, Neemias, vai. Neemias vem, vamos fazer o muro, vamos fechar. Estamos com Deus, estamos fechados com Deus. Foi terrível, foi difícil, o inimigo não gostou. Aí a luta foi grande, a luta foi muito grande, mas o templo foi terminado. Veio Zorobabel, construiu o altar e o templo de adoração. Veio Esdras evangelizar e Neemias para terminar a obra. Eu quero chegar no ponto, irmão, que eu queria chegar. Não que eu quisesse chegar, que Deus me deu. Porque eu vou levar a palavra, eu não quero falar de mim, não quero dar aula, que eu não sou professor. Eu quero falar o que Deus tocar no meu coração. E Deus tocou para falar do nascimento de Jesus. Eu falei no começo que aquele povo estava lá na Babilônia e ali pouquíssimas pessoas tinham do sangue de Jesus. Mas a Bíblia fala em Isaías 700 anos, agora é 700 anos, hein? Isaías falou assim: Tu, Belém de Judá, não serás a menor capital em Judá, porque ali haverá de nascer o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E nasceu Jesus, como diz Jesus falou, como Deus falou que nasceria, nasceu ali em Belém de Judá. Como nasceria? Como jamais
Jamais o Cristo verdadeiro poderia nascer na Babilônia, naquele cativeiro, se a promessa de Deus haveria de ser que ele nasceria ali em Belém de Judá. Eu fico maravilhado com Deus, irmão, de Deus ter me dado esse tempo para falar para vocês. E o tempo de Deus não é o nosso, né? O tempo de Deus não é o nosso. Eu anotei aqui Oséias 4:6. É maravilhoso. O livro de Oséias 4:6 fala assim, ó: meu povo padece, meu povo morre, padece, porque lhes falta o conhecimento. Muitas vezes, irmãos, eu leio a Bíblia, muitas coisas eu não entendo, eu passo, peço a Deus, com um certo tempo ele fala, lá, volte, ó, que você está, a dúvida que você estava lá, volte, vem aqui, tem feito isso comigo, Então, a palavra de hoje, construir o nosso altar de adoração. Eu na minha casa, eu não oro muito, eu fecho a minha porta do meu quarto, ao levantar e ao deitar, eu não me esqueço do Senhor. A palavra do Senhor tem que estar viva no nosso coração. É a palavra que nos dá força, nos dá poder. Por nós não, pela misericórdia do Senhor. Você busca do Senhor, Ele vai te ouvir. A sua petição, você, irmão, também que nos segue pela internet, a sua petição feita por um profeta do Senhor, o que você pediu diretamente para Deus, porque hoje Jesus Cristo ouve você diretamente através do Espírito Santo. Ele falou, eu vou, mas eu deixo o meu Espírito aqui, meu Espírito vai ficar aqui e vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E vai acontecer. O tempo nosso é para agora, mas o tempo de Deus é o tempo certo, o tempo perfeito. Eu pedi para os levitas para colocar um hino aqui, pode colocar o hino, que diz que o nosso lugar é na casa do Senhor. Cativeiro não é o nosso lugar, Babilônia não é o nosso lugar. Eu agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo por esse momento e peço bênção total para vocês, para vossas casas, porque enquanto vocês estão aqui, vossas casas estão sendo guardadas pela mão do Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos?